BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Conversas difíceis são essenciais no ambiente de trabalho, porque promovem transparência, fortalecem relações profissionais e evitam o acúmulo de ruídos que podem comprometer a colaboração e os resultados. Falar sobre expectativas não atendidas, conflitos, feedbacks delicados ou decisões difíceis exigem coragem e empatia. Mas é justamente esse tipo de diálogo que ajuda a construir uma cultura de confiança e respeito. Quando feitas com clareza e respeito, essas conversas permitem o amadurecimento das equipes, aumentam a responsabilidade individual e criam espaço para ajustes, aprendizados e melhorias contínuas. Evitá-las, por outro lado, tende a gerar tensões silenciosas e ambientes pouco saudáveis. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Daniela Nani, psicóloga que há mais de 27 anos vem transformando vidas por meio do seu trabalho. Dani, seja muito bem-vinda e obrigado por topar nosso convite, viu? Obrigada a você por me convidar, por ter a honra de participar aqui do seu podcast. Eu sei o quanto você é comprometido, envolvido nessa coisa de levar informação, conhecimento e desenvolvimento para as pessoas. Obrigada, Gá. Obrigado, Dani. Dani, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você virou psicóloga, como que foi isso daí? Como toda adolescente ali, né, no início, na época de vestibular, eu tinha várias frentes que eu pensava em prestar. Então, eu variava do direito, arquitetura, administração de empresas, e em algum momento surgiu a psicologia. E é curioso porque quando eu me submeti, na época, a uma instituição super reconhecida que tinha aqui em São Paulo, de orientação vocacional, a pessoa, quando foi dar meu feedback, ela falou para mim, faça qualquer coisa menos psicologia. Qualquer coisa menos psicologia, então é para lá que eu vou. E durante toda a minha formação, o meu estudo, a minha faculdade, a minha orientação foi para a área de recursos humanos, porque eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Psicologia não, vai para ADM e depois você pode fazer recursos humanos, alguma especialização nesse sentido. Bom, eu fui para psicologia para fazer alguma coisa voltada para ADM e RH. E quando eu me formei, eu fui me apaixonando pela psicologia clínica. Eu fiquei muitos anos dentro da dependência química, fiz uma especialização, minha pós-graduação ali, e depois eu vim para o consultório, que era exatamente para onde eu achei que eu nunca fosse ter. Então, tem essa coisa curiosa, nunca vá para lá. Não? Então tá bom, é para lá que eu vou. E tá dando certo, deu certo. Eu contrariei as expectativas e estou aqui, dando certo. É isso aí, Dani, tá mesmo. Tem 7 anos aí já que a gente se conhece, Dani. Uhum. E é legal ver porque eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com você é que a gente que coloca as nossas limitações, os outros não têm esse poder. Sim. Então, sim. É algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós mesmos, né? E saber quem você é, eu acho que é um ponto principal nisso, né, Dani? Esse é o tema central e, assim, a maior dificuldade que todas as pessoas acabam enfrentando em relação às conversas difíceis. Porque as conversas difíceis, elas estão muito menos ligadas ao tema, ao que vai ser falado, a outra pessoa, e muito mais com nós mesmos, com as experiências que nós temos de vida, tudo que nós carregamos, né, emocionalmente, das relações parentais e depois com as outras pessoas ao longo do nosso desenvolvimento social, escola, início da vida profissional, enfim. Então, os maiores bloqueios, eles são internos, muito mais internos do que externos, do que com as coisas e as pessoas propriamente ditas, né? Como a gente interpreta a realidade, é o significado que nós damos para as coisas. E quando a gente fala em conversas difíceis, né? Nossa, mas por que é tão difícil ter conversas difíceis? A gente evita, né?
Exato. Então, assim, essa é uma palavra fundamental. A gente evita. O cérebro, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho de como é que o cérebro funciona. Por favor. Então, o cérebro, ele foi programado, ele é programado, e a principal função dele é nos manter vivos, né? E para nos manter vivos, nós temos várias funções de proteção. A evitação é uma dessas funções. Então, a gente evita tudo aquilo que pode gerar dor, que pode gerar desconforto, mesmo que seja emocional, não necessariamente só físico, mas emocional também. E quando a gente pensa numa conversa difícil, sei lá, um feedback que você precisa ter para um colaborador, né? Ou um pedido de promoção, um alinhamento de expectativas com um colaborador que não está indo bem, a gente pensa na situação, né? Então, a gente olha para a situação e pensa, nossa, o que será que essas pessoas vão pensar de mim? E isso começa a gerar ansiedade. Como será que ele vai reagir? Como será que eu vou reagir? E isso começa a gerar emoções desagradáveis dentro da gente. Então, ansiedade, medo, raiva, dependendo da situação. E isso gera desconforto. Isso gera desconforto físico, reações físicas. E o cérebro fala, opa, eu fui programado para fazer com que você evite esse tipo de situação, porque isso mostra que você está colocando a sua integridade em risco de alguma forma. Então, a gente tende a dar um passo para trás, né? Cada vez que a gente sente que a gente está sendo ameaçado de alguma forma, seja física ou emocionalmente. Por exemplo, você aprende que você não deve pôr o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você corre o risco, dependendo da carga, descarga elétrica que tem ali, você corre o risco de, pode morrer, pode ter uma parada cardíaca. Como é que o cérebro faz para a gente evitar? Ele gera um sinal de dor. Se você colocar o dedo uma vez, você vai sentir dor, e a dor vai fazer com quê? Com que você tire, com que você evite. A dor emocional é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa em determinadas conversas difíceis, ou em determinadas conversas, temas que a gente precisa explorar com outra pessoa, a gente acaba tendo reações físicas e emocionais de alerta. O corpo, ele entra em estado de emergência. Para que você vai se machucar. E, Dani, eu estava lembrando aqui, teve uma vez que nos escritórios que eu trabalhei, que tinha um dos gestores, que ele não tinha as conversas difíceis. E ele esperava aquela pessoa meio que pedir para sair. Porque ele falava, ela vai perceber ela sozinha. Isso também não funciona, Dani? Na verdade, depende, né? Isso pode comprometer imensamente a área, a produtividade, a empresa como um todo, né? Então, assim, a minha dificuldade de desligar um profissional que não está performando a contento vai levar com que essa pessoa fique ressentida, com que essa pessoa fique magoada, vai gerar confusão mental nessa pessoa. Levando em consideração que a gente tem responsabilidade emocional, né, com o outro, vai gerar uma série de questionamentos na pessoa, mas, acima de tudo, como é que essa pessoa que está sendo tratada desta forma, ela vai se comportar na área dela? Ela vai fazer fofoca, né? Ela vai ser desagregadora, ela vai falar mal desse chefe que não está conseguindo ser assertivo, vai não só da área do chefe, do líder, mas da empresa como um todo, porque imagina que você leva essa pessoa a esse extremo e ela se desliga. Ela vai sair dali e, se ela puder, se ela tiver contato com mais 10 pessoas fora, o que ela vai falar sobre esse gestor? O que ela vai falar sobre essa empresa? Qual é a imagem que está se construindo? Né? E se essas 10 pessoas falarem cada uma para mais 10 pessoas? Então, assim, não é bom internamente, porque internamente, se essa pessoa desabafar, né? Porque vai gerando ressentimento, vai gerando raiva, vai gerando confusão. E as pessoas, elas tendem
É a rádio corredor. As pessoas, elas tendem a conversar internamente, não só externamente, mas internamente também. Qual é o clima que vai se gerar dentro dessa área? Então, eu sempre brinco assim, eu sempre falo, né, eu brinco, mas é uma conversa séria. Brincadeira é uma forma de comunicação. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, as conversas difíceis que não são tidas, elas corroem, elas apodrecem, né, tudo que está em volta. É como uma ferida, como um machucado. As pessoas, elas têm medo de sentir a dor do curativo ou né, do que precisa ser feito para que aquilo cure. Então, eu vou evitar, eu não vou fazer o curativo, eu não vou fazer a limpeza necessária, porque vai doer. E as pessoas, elas têm a falsa sensação de que as coisas se resolvem por si. Eu vou tratar mal, eu vou ignorar, até que essa pessoa vai acabar percebendo que eu estou tratando mal, que ela não está agradando, que ela não está performando a contento, e aí ela se desliga sozinha. Dani, não é fácil. E, Dani, eu estava pensando aqui, porque teve uma vez, enfim, que eu fui desligado do escritório e naquele momento o cara que ia me desligar, ele estava super nervoso, falou, estava nervosaço. Eu tava tranquilo, porque eu já tinha entendido. Tudo bem, né? Tudo bem, mas eu precisei acalmar ele, porque ele falou, não, porque é uma decisão super difícil, a decisão mais difícil da minha vida que tomei até agora. Eu fiquei um pouco assustado, porque, pelo amor de Deus, o cara não deve ter enfrentado muita situação difícil, tudo bem, cada um com a sua história. Mas eu vejo que como que a pessoa pode dar um bom feedback nesse sentido das conversas difíceis, tanto desligamento ou qualquer como que eu posso passar ali para aquela pessoa um feedback em relação ao que está acontecendo, sem eu ou quem estiver indo dar esse feedback, perder o controle e transformar em algo que não é bom. Eu penso que, assim, a regra 1 ou 0 para isso acontecer é o autoconhecimento. Não tem como a gente fugir disso, né? Eu preciso entender por que esse tipo de situação é tão difícil para mim. O que eu já vivi até aqui, quais foram as crenças que eu desenvolvi sobre desligar pessoas, né? O que eu acredito que eu estou gerando, como eu acredito que a pessoa vai receber, acima de tudo, assim, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças e quais são as minhas experiências anteriores em relação a esse tipo de situação que estão conversando muito mais do que o tema, né? Então, acho que, assim, o primeiro ponto é autoconhecimento. O que está acontecendo comigo, o que está doendo em mim, né? O que dói em mim quando eu tenho que dar esse tipo de informação ou esse tipo de feedback para uma pessoa, quando eu tenho que dizer, olha, eu sinto muito, você não está performando a contento, ou você não tem fit com o clima da empresa, ou a empresa não está indo muito bem, e a gente está precisando fazer cortes. Então, assim, qual é a minha dor? Onde é que isso dói em mim, acima de tudo? Por que é tão difícil para mim, enquanto pessoa que tem que desligar, que dá esse tipo de informação para alguém? Eu preciso me conhecer, me entender. Então, eu penso que isso é a premissa básica, é autoconhecimento. E se isso é algo assim tão desafiador, eu sugiro que procure uma mentoria, que procure, sabe, psicoterapia, porque essas habilidades, elas são desenvolvidas. Você sabe que tem uma pesquisa que ela aponta que 80% das pessoas que estão dentro do mercado de trabalho hoje, elas têm dificuldade em ter conversas difíceis, conversas de resultado, conversas de feedback, sabe? 80%. Assim, é um número assustador, é um número gigantesco. E é o que eu sempre digo, quem desenvolve essa habilidade, quem vai buscar se desenvolver, se entender, buscar quais são as travas emocionais, né? As situações de vida que a levaram a ter essa dificuldade, porque a barreira, ela é emocional, a barreira é emocional. Então, assim, as pessoas que conseguem se desenvolver nesse sentido, elas
estão muito à frente de todas as outras. No mínimo, elas fazem parte de 20% que consegue ter esse tipo de conversa. Os 80% está para trás. É super importante. Às vezes a gente acha que conversa difícil é só conversa de feedback, o desligamento, né? Mas as conversas difíceis acontecem diariamente, se a gente for pensar, né? Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de falar não para as pessoas. Então, acaba pegando tudo e se sobrecarregando. Então, às vezes, falar não é a conversa difícil para essa pessoa. Com certeza. É super comum, né? As pessoas que não conseguem estabelecer as pessoas que não conseguem estabelecer limites dentro da própria área, não necessariamente com quem está acima, mas com os pares, né? Pessoas inseguras que estão querendo se mostrar ou que têm dúvida da própria capacidade, do próprio potencial e que querem agradar, que foram treinadas para buscar aprovação, para não desagradar ninguém, elas só vão aceitando, manda que eu dou conta, manda que eu dou conta, até que elas estão aqui, ó, com a corda no pescoço, o que acontece? Elas começam a se ressentir do outro, pô, mas o outro é folgado, hein? Olha, esse carinha aqui é folgado. Nossa, esse aqui é incompetente, ele não consegue fazer uma coisa simples. Isso começa a gerar ressentimento, começa a gerar raiva, a pessoa começa a ficar sobrecarregada. E é muito difícil para a gente olhar para a gente e entender, tá, mas de que forma eu contribuo para esse problema? Qual é a parte que me toca, né? Porque o problema são sempre os outros, é o gestor que não reconhece, as pessoas que invadem os limites. De que maneira eu contribuo para que isso esteja acontecendo? É óbvio que existem situações que são particularmente difíceis mesmo, né? Gestões assediosas, gestões agressivas, mas num contexto comum, e mesmo assim, tudo tem o que fazer, para tudo tem um jeito. Mas sim, a dificuldade de falar não, de estabelecer os limites, de reconhecer os próprios limites, porque se eu não sei até onde eu posso ir, eu não consigo estabelecer para o outro. Gera também ressentimento, gera também raiva e gera, sim, queda de produtividade, queda de desempenho. E, de novo, tudo parte de onde? Do meu conhecimento, do autoconhecimento, né? E essa dificuldade vem de onde? Da minha dificuldade, da minha necessidade de agradar, de buscar aprovação, da minha insegurança das minhas capacidades e das minhas competências. E isso acontece em todo nível, tá? Do estagiário até o sócio. E tem muito sócio que ainda usa isso como escudo, né? Eu sou intocável, eu não vou deixar ninguém chegar perto de mim porque agora eu estou aqui, né? Então, eu não quero que ninguém descubra, que ninguém perceba as minhas vulnerabilidades e a minha própria dificuldade de lidar com conversas difíceis. Isso. Então, a dificuldade, ela não escolhe hierarquia, ela não escolhe cadeira, ela senta em qualquer cadeira. E, Dani, a gente vê muitas coisas, obviamente, que não dá para, né, colocar só nisso, mas a gente vê muito ataque de pânico, burnout, as pessoas não sabendo lidar com as próprias frustrações ou também ambientes tóxicos e tudo mais. Mas de tudo a gente está falando aqui de aprender a colocar limites também, né? Porque as conversas difíceis também são disso. Eu quero saber se você tem alguma dica para quem não está sabendo colocar limite e como que poderia começar a pensar nisso para poder também se autocuidar e ser um melhor profissional. Uhum. Eu vejo, é muito comum aqui no consultório, né? As pessoas, elas vêm e elas têm uma ideia e uma tendência a antecipar o que o outro vai pensar, né? Essa ansiedade antecipatória, né? E ansiedade antecipatória gera mais ansiedade. E ansiedade gera mais emoção negativa, começa a gerar medo, né? Começa a gerar insegurança. Então, nossa, mas se eu falar para o meu chefe, né? Ou se eu falar para o meu par que eu estou sobrecarregado, o que é que ele vai pensar de mim? Né? Outro dia eu ouvi um amigo dizer que no trabalho dele ele falou que ele estava sobrecarregado e o chefe dele disse que mas não tem o que fazer, ou você dá conta, ou você é demitido. Então, assim, as pessoas elas começam a fantasiar a respeito do que vai ser, né, a conversa. E a fantasia, ela é um campo muito fértil.
Na imaginação vale tudo. E quando a gente está ansioso, a gente tende a ser pessimista. A gente tende a ser catastrófico, a gente tende a ter percepções mais negativas das coisas, porque a ansiedade ela não é uma emoção agradável, não é gostoso de sentir a ansiedade. Então, como ela não é algo que a gente gosta de sentir, ela não é confortável, não é agradável de sentir no corpo, ela é vista como algo desagradável, como algo negativo, e ela vai me trazer pensamentos, percepções e sensações desagradáveis. Então, assim, quando você precisa ter uma conversa difícil com alguém, foca no problema, foca no que você quer comunicar. O que você quer comunicar para aquela pessoa? Qual é o seu ponto? Qual é o seu objetivo? Escreve qual é o seu objetivo. Não tenta, não mentaliza ainda no primeiro momento como é que vai ser aquela conversa, nem com quem você vai conversar. Vai colocando ali no papel tudo que você tem vontade de comunicar. Olha, faz um storytelling ali, né? O que eu quero? Eu quero ser promovido. Putz, que conversa delicada, né? Porque eu acredito que eu mereço ser promovido. Eu já dei todas as dicas. Será que aquela pessoa ainda não percebeu que eu quero ser? Esses dias eu ouvi isso, mas eu já estou deixando claro para o meu chefe que eu quero ser promovido. Está deixando claro como? Você falou? Não, mas eu estou mostrando, eu estou fazendo. Ah, tá, então você não falou. Então escreve. Escreve lá, por que você quer ser promovido? Por que você acredita que você precisa ser promovido? O que é que você está agregando para o seu escritório, né? Quais são as funções que você tem, as competências que você tem? Mostra que você já tem competências da cadeira de cima. Escreve, só escreve. Depois que você escreveu, treina mentalmente. As pessoas, elas não conhecem o poder do treino mental. Lembra, o cérebro, ele não distingue pensamento ou realidade. É por isso que a gente não tem as conversas difíceis. Porque quando a gente pensa em ter que comunicar alguma coisa que para a gente é extremamente desafiador, o cérebro ele acha que aquilo já está acontecendo. Por isso a ansiedade antecipatória. E ele já começa a enviar sinais de perigo para o seu corpo. E a gente já começa a sentir aquelas coisas todas desagradáveis. O contrário também. Se eu consigo imaginar uma conversa boa, se eu consigo fechar os olhos e me imaginar tendo uma conversa agradável, conseguindo me fazer clara, o cérebro ele vai gravar. Ele não sabe se isso está acontecendo ou não. Isso pode ser usado contra a gente, né, contra nós, na ansiedade antecipatória, ou ao nosso favor, porque eu posso treinar num cenário positivo, num cenário agradável, num cenário onde as coisas aconteçam da forma como eu gostaria que acontecessem, e isso vai me acalmar. Eu vou para a situação já com inputs e com uma memória positiva da situação. Então, lembra sempre disso, treina. Escreve o que você quer falar, foca foca no conteúdo, foca na informação, no que você quer transmitir, e não na pessoa, não no julgamento. Ah, esta pessoa é difícil. Bom, eu vou para uma conversa, né, com alguém que eu já estou julgando como sendo difícil, eu já vou tremendo, eu já vou insegura, né? Nossa, eu tenho que dar, por isso que as organizações elas são contra feedback. Porque dar feedback, né, para um gestor, para um líder, dar um feedback pode ser extremamente desafiador. Porque tem alguns colaboradores que têm uma personalidade mais questionadora, que não aceitam as coisas, que são mais seguros de quem eles são e não aceitam por conta da hierarquia. Ah, não, o sócio está falando, então eu tenho que aceitar. Não, eu quero entender. E isso dá frio na barriga, e muito sócio, e muito gestor. Vou ter que dar feedback para aquela pessoa, né? Então, assim, mas aquela pessoa é difícil. Não, aquela pessoa não é difícil. Se prepara, treina, foca no que você quer comunicar. Ouça. Acima de tudo, ouça. Gá, eu tenho observado no mundo em geral, né? Eu imagino que imagino não, eu vejo, porque eu tenho muitos pacientes advogados, que dentro do mundo
do direito, que dentro, né, das corporações do direito ali, não é diferente. As pessoas, elas não ouvem, as pessoas assumem. Elas assumem o que o outro vai pensar, elas assumem o que o outro vai entender, o que o outro vai sentir, baseado no que elas têm dentro delas mesmas. E muitas vezes elas só não ouvem, porque elas acham que elas já sabem. Então eu vejo médico, fisioterapeuta, advogado, psicólogo, por incrível que pareça, nós que somos treinados para ouvir, muito psicólogo que não escuta, e aí se forma uma confusão generalizada. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum, né? O gestor fica frustrado, o liderado fica frustrado, porque não é desenvolvido, porque não consegue se desenvolver. E o que acontece com a companhia, né? O mais importante, o que acontece com a companhia? Nada. Não sei. Eu estava lembrando do professor meu que eu tive em uma faculdade. E eu lembro que é um professor que ele começava a falar, ficava sentado, falando. Se alguém perguntasse alguma coisa, ele dava um coice, assim, violento, para a pessoa nunca mais falar nada, absolutamente nada. Você via que, no fundo, ele tinha medo dos alunos. E a gente vê que a gente tem muito medo, né, às vezes, seja de um cargo acima, de um cargo abaixo, de ser questionado. E, na verdade, isso não tem nada a ver com o outro, né? Tem a ver com nós mesmos. Mas como lidar com esse medo? Como lidar com o medo de alguém no cargo acima, ou de ser questionado? Você tem alguma dica também? Gá, psicoterapia, mentoria, autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades. Qualquer coisa que eu fale aqui não vai ter feito, sabe? Porque, assim, pensa esse seu professor, por exemplo, quantos anos ele tinha? Devia ter uns 60 e poucos. 60 e poucos anos que ele se esconde através do autoritarismo dele. Isso é muito comum no direito, né? Porque o direito, ele é uma carreira onde tem muita hierarquia, né? É uma carreira muito competitiva. As pessoas, e eu entendo, tá? Porque, assim, as pessoas, elas se esforçam muito, elas precisam se esforçar muito, é muito competitivo, tem muito advogado bom, muito escritório bom no mercado. Então, realmente, eu vejo as pessoas fazendo um esforço muito grande para conseguir conquistar um lugar de destaque. Então, principalmente nessas carreiras onde existe uma hierarquia muito estabelecida e muito clara, né? É mais difícil ainda, Gá. Mais difícil ainda. Engraçado. Mas, a gente sempre fala sobre isso, né? Mas é o autoconhecimento. Você pega o seu professor que tem 60 anos, faz 60 anos que ele se comporta desse jeito. Como é que vai mudar 60 anos com uma dica que eu vou dar para ele praticar, mesmo que ele pratique aquilo ali todo dia? Então, assim, o que impede é o autoconhecimento, é eu entender quem eu sou. Por que eu preciso usar, né, de arrogância, de autoritarismo para me defender? Eu estou me defendendo do quê e de quem? Das minhas próprias vulnerabilidades. E o quanto, né, a nossa vida emocional, ela nos prende, nos deixa presos, parados, né, inoperantes, paralisados. Eu vejo, assim, muitas pessoas brilhantes, e principalmente dentro do direito, porque quando você vai crescendo, Sim. você brinca que no direito, quando você vai crescendo, você pode ser muito bom tecnicamente, mas chega uma hora que só a sua técnica, o seu brilhantismo, não vai ser o suficiente para você continuar se desenvolvendo. Você precisa conseguir gerir muito bem o seu time, dar para o seu time um sentimento de confiança, de autonomia, né? Precisa dar uma certa independência, porque você passa a ter um papel muito mais empresarial, né? Um papel muito mais de empresário, de empreendedor. Você vai precisar de habilidades
comerciais, você vai ter que trazer novos clientes, você vai ter que trazer dinheiro para dentro do escritório. Então, a sua equipe ela precisa estar muito redonda, você vai precisar, né? O advogado vai precisar confiar na equipe, a equipe vai precisar confiar no sócio, nos gestores e nos líderes, para que esse cara que está aqui em cima fique mais livre para poder desenvolver o novo papel dele. E mais, quando eles vão chegando ali em cima, e cada vez mais eles têm que desenvolver esse papel de empreendedores, eles começam a travar. E aí, mas esse é um outro assunto, eu sei, para um outro podcast, né? Mas eles começam a travar. Por que eu estou trazendo isso? Porque as questões emocionais, elas não esbarram só na dificuldade de conversar, na dificuldade de me comunicar. Você, como comunicador, sabe muito bem do que eu estou falando. Não só na minha dificuldade de me comunicar, mas de crescer, de me desenvolver. Eu fico preso porque eu tenho medo do próximo passo. As pessoas, quando a gente pensa, e aí volto de novo aqui na questão do direito, do advogado, né, desse nicho aqui, como é muito competitivo, é muito hierárquico, as metas são super agressivas, a demanda de trabalho é gigantesca, o nível de ansiedade é muito alto, né? A identidade que as pessoas criam ali dentro não é só para dentro, é para fora também. Eu preciso manter uma postura, eu preciso me mostrar uma pessoa segura, eu preciso me mostrar ser uma pessoa confiante. Tem muito dessa identidade em jogo no momento das conversas difíceis. Seja dentro ou fora, não é só para dentro da instituição, mas também com o cliente, Gá. Eu preciso manter essa postura de credibilidade. E se eu for para uma conversa difícil, né, com o meu gestor, com o meu líder ou com o meu sócio, e eu falar alguma coisa que vai desagradar, o que vai acontecer com a minha imagem? O que vai acontecer com a minha credibilidade? Então, tem muita coisa emocionalmente em jogo, que acaba tornando esses momentos extremamente desafiadores. Às vezes, as pessoas vêm de lares onde elas foram muito criticadas, né? Pais muito duros, muito rígidos, né? Esse indivíduo ele pode ter se desenvolvido inseguro. Às vezes essa pessoa ela nunca foi vista, nunca foi reconhecida, e aí ela tem esse esquema de busca de aprovação, de busca de aceitação. Às vezes é uma pessoa que foi rejeitada de várias formas ao longo da vida dela, sabe? Então, assim, é muito complexo. Tem muito de individual. Sabe, eu estava volta e meia, né, por conhecer o pessoal da medicina também, a gente vê que quando o pessoal está ali na residência, o médico que já passou pela residência, ele adora, não adora, é sacanagem, mas maltrata o pessoal da residência. E os residentes, assim, vão maltratando o outro, porque é o lugar que eles aprenderam. Então, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Então, a gente, Sim. Obviamente que eu estou sendo bem genérico, mas a gente vê isso. Eu fui, me maltrataram sempre, o cliente não me respeita porque eu sou um mero prestador de serviço, porque, no fundo, é isso. O advogado está prestando serviço. Se a gente olhar a lista da Forbes, eu não imagino que tenha muitos sócios de escritórios grandes ali na lista dos milionários. A maioria são empresários ou herdeiros. Não são os advogados prestando serviço. São prestadores de serviço. E a partir do momento, deve dar uma insegurança, porque ali é a sua reputação o tempo todo sendo testada. E se você dá um passo em falso, você joga uma carreira no lixo. Então, é compreensível isso, porque é uma constância de medo. E quando eu estou com medo, eu não vou poder maltratar o meu cliente, eu vou maltratar quem está abaixo de mim. O que cria, eu não estou falando que é em todo lugar assim, mas a gente pode observar isso. E é uma pena, porque isso vai transformando os ambientes mais tóxicos, a galera não vai aguentando, e vão esquecendo do principal, que é solucionar problemas, é entender a pessoa. E a partir do momento que você entende a pessoa, você pode prestar o melhor serviço, você pode ser a melhor pessoa e pode trazer mais benefício para todo mundo, inclusive para o cliente. Eu não sei se estou falando alguma besteira aqui, Dani, mas... Não tem nada de besteira. Tem um mecanismo da psicologia
mais especificamente da psicanálise, que se chama deslocamento, né? Então, assim, as pessoas que são maltratadas, amassadas, né? Eu gosto de usar esse termo, que são amassadas, esmagadas, que são tratadas com desrespeito numa determinada situação da vida, elas vão criando ali um ressentimento, um ranço, que não é fácil de se livrar. E elas tendem a deslocar a emoção, né, que inicialmente é oriunda desse, sei lá, você trouxe esse exemplo aí da medicina, dos residentes, né, do médico chefe da equipe, para quem está abaixo. Como eu não posso maltratar ele, então eu vou maltratar quem está abaixo de mim. Isso é muito comum, e o nome disso é deslocamento, é um mecanismo, deslocamento projetivo, é um mecanismo de defesa mal adaptativo, porque o ideal é eu entender, é eu ficar, é eu conseguir fazer a dissociação, compreender que o comportamento do outro não tem nada a ver com quem eu sou, com o meu valor, mas que é um problema dele, né? Está associado com as inseguranças, com os problemas, com as dificuldades que esse outro vivenciou, experienciou ao longo da vida dele. Acontece que as pessoas, elas acabam trazendo para elas, porque eu imagino que tem situações que até eu que sou treinada, né, dependendo, eu vou acabar sendo impactada, porque de alguma forma gera uma energia muito negativa. Eu sei que não tem a ver comigo, mas pode ser que a ira do outro me impacte também, sabe? Então, esse deslocamento, ele é muito comum. Outro dia eu estava atendendo um paciente no consultório, e ele é do mercado financeiro. E no mercado financeiro, em algumas áreas de algumas instituições, o clima ele é muito ruim, muito assedioso, muito abusivo, extremamente agressivo, tá? E aí, ele trabalhava num banco, na área de investimento desse banco, ficou por muitos anos, se desligou e foi empreender. Foi empreender, quando ele foi montar a própria empresa dele, ele começou a ter a equipe que era dele. E, obviamente, começou ali, né, a desenvolver a equipe. E quando ele se deu conta, ele estava agindo com os colaboradores dele, não exatamente, mas de uma forma muito semelhante como agiram com ele lá atrás, quando ele estava no banco. E quando isso veio, né, ali para o setting terapêutico, que eu mostrei, né, isso apareceu, eu fui mostrar para ele, a primeira atitude é de defesa. Não, mas é que se eu agir com ele como meu chefe agia comigo, ele não vai aguentar. Ah, então tá bom. Então é aceitável o seu comportamento. Porque você está sendo um pouco mais brando, né? A forma como você não está gritando tão alto. Você está gritando, mas você não está chamando ele de incompetente. Então tá tudo bem gritar. Né? Então tá tudo bem você perder a paciência. Então, isso que você está falando, esse deslocamento, ele é muito comum, ele acontece e a gente vive um momento em que nunca se falou antes sobre a questão da segurança psicológica. Segurança psicológica é sobre isso. Como é que eu me comporto? Como é que eu me refiro? Como é que eu me comunico? Como é que eu transmito a informação para as pessoas que trabalham junto comigo? E é óbvio. O que é o burnout? As pessoas, elas confundem muito o que é o burnout. Todo mundo acha que excesso de ansiedade é burnout. Não. O burnout é um transtorno de ansiedade que é provocado por lideranças agressivas, por lideranças abusivas. Então, isso é um sinal para toda instituição. Se você tem algum colaborador, algum advogado que trabalha com você, que tem burnout ou que foi diagnosticado com burnout, abre o olho. Abre o olho porque está relacionado com a gestão.
né? Isso tá relacionado ao ambiente de trabalho. Às vezes não é nem o gestor, mas são os próprios pares, os próprios peers, né? É o clima organizacional, é o clima da área. Dani, é interessante isso, porque eu acho que toda essa conversa nossa também vem um questionamento. Você quer ser respeitado pelo quê? Pelo seu cargo, pelo quanto de dinheiro você tem na conta, ou pela forma como você lida com as pessoas, encara os problemas e, de fato, se torna um líder, uma líder, ou alguém que está ali preocupado com as pessoas? O que vai agregar mais? É fácil saber com quem está falando, ou a pessoa saber com quem está falando por respeito mesmo, de verdade, e não apenas por um cargo? Eu acho que as pessoas... Por medo, né? Pois é. E não por medo. Medo não é respeito. Não. Medo é uma coisa muito diferente de respeito. Eu me calo por medo, porque eu tenho medo de falar e ser exposto na frente de todo mundo, né? Eu tenho medo de me expor e, de repente, até ser demitido, porque tem pessoas que têm medo, elas não falam, porque elas precisam, todo mundo precisa trabalhar, né? E elas têm medo de serem rejeitadas a um ponto de serem demitidas, ou não. Eu me calo em respeito, porque essa pessoa ela é muito importante, ela tem muito para contribuir, e eu realmente quero ouvir o que ela tem para me falar, porque eu sei que ela está querendo me desenvolver, eu sei que ela quer o melhor para mim, e eu sei que o meu desenvolvimento é importante para ela, e é importante para a empresa, é importante para todo mundo, né? Mas a gente tem que entender que nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos, eles são vulneráveis, e eles têm formas, às vezes, que não são adequadas, que não são legais. O ser humano, às vezes, não é legal. Não é um cara legal. Você sabe, Dani, que outro dia eu estava conversando, um cara dono de indústria metalúrgica, uma indústria pequena, não era nada gigantesco. Mas ele estava falando dos processos trabalhistas. E ele falou, Gabriel, eu nunca perdi um processo trabalhista, porque eu sempre paguei tudo em ordem e eu sempre respeitei muito o pessoal. E quando vinha o processo, ia eu mesmo na audiência. Eu ia lá com o advogado, obviamente, mas eu estava indo ali. Então, que o cara pudesse falar na minha cara. Eu estava falando ali das coisas que eu não tinha feito. Normalmente, a pessoa desistia, porque ou era uma inverdade, ou não tinha ali para falar realmente aquilo tudo que estava sentindo. Não por medo, mas por talvez uma vergonha, não sei, porque aquilo que ele estava falando não era real, eu sempre tratei bem. Mas ele não falava de maltratar, não era isso, era o respeito, ele sempre deu respeito. Então, obviamente que eu não vi o caso de perto para saber o que era real ou não, mas não é um absurdo ouvir isso, porque se você é respeitado, você vai falar para aquela pessoa respeitando, mentidão na cara. Na sua cara, né? No seu olhar, no seu olho, e inventar alguma coisa só para se dar bem, não. É bem difícil. Isso, né? Tem pessoas que conseguem, obviamente, mas é muito interessante, porque, veja, né, a atitude desse empresário diante das pessoas que trabalhavam ali com ele, gerou essas emoções agradáveis, né? Gerou essas memórias e essas imagens positivas, que a gente sabe como é que o ser humano é, e a gente também não, a gente sabe como o ser humano é, e a gente não sabe das dificuldades que as pessoas passam, e o que leva essas pessoas, o que motiva de fato essas pessoas a abrirem esse tipo de processo. Mas quando eles viam isso, quando eles olhavam no olho dessa pessoa que foi boa para elas, né, ao longo de tantos anos elas não conseguiam levar adiante. Isso é respeito. Não é o respeito. É a consideração, né? É a imagem positiva que esse empresário conseguiu construir ali na linha de frente da indústria dele. Não é uma coisa fácil, né, Dani? Também não é, enfim. Mas, pelo menos, eu vejo que isso pode ajudar muito também, ajudar nas organizações, de fato, haver o respeito, né? Não pela sua função, cargo, mas por quem você é e pelo que você realiza ali. Eu acho que isso é o que vai ajudar as empresas a crescerem, criarem ambientes saudáveis e trazer uma inteligência emocional para aqueles que estão ali, né? E tudo isso, né, Dani, acompanhado de profissionais, como os mentores, psicólogos, e também ali da instituição treinando para isso, promovendo esse tipo de ambiente, conversas. As conversas que não são tidas,
dentro das organizações, dentro dos escritórios, né? Quando nos falta coragem e habilidades, as soft skills, quando nos faltam as habilidades para enfrentar o desconforto e ter as conversas que a gente precisa ter, a gente precisa entender que isso funciona como um câncer, que vai corroendo. Não é só... vai corroendo as relações, vai promovendo insegurança, vai promovendo ressentimento, vai promovendo falta de crescimento, falta de performance. As conversas, elas precisam acontecer para que as áreas prosperem, para que os negócios prosperem, para que as pessoas se desenvolvam. Sempre falo, hoje em dia, fora do Brasil principalmente, existe a cultura do feedback, por exemplo. Seja a cada 4 meses, ou seja, pelo menos a cada 6 meses. Porque se eu tenho a clareza de que dentro da minha área, dentro do meu time, tem pessoas que não têm uma técnica apurada, ou que não têm um comportamento adequado, e eu consigo, o quanto antes, impactar essa pessoa com inputs positivos, penso o quanto a minha área vai se beneficiar. Eu tenho uma pessoa que não respeita o prazo. O fato de uma pessoa mais que não é tão sênior não respeitar o prazo, ela vai impactar todo mundo. Ela vai impactar todos os outros advogados envolvidos na cadeia. Sim. Sabe? Então, assim, eu preciso chamar essa pessoa e mostrar, olha, eu percebo, né, do meu ponto de vista, existe um padrão de comportamento aqui, ou existe uma dificuldade de cumprir os prazos. Você consegue observar? Tem alguma coisa que a gente possa pensar juntos aqui, para que você consegue compreender a importância, você entende a cadeia, você sabe por que é importante cumprir o prazo. Tem que haver a conversa. Tem que falar, porque aí o que acontece? Eu não falo, eu fico pé da vida, de novo esse menino não cumpriu esse prazo, que saco, fulana vai lá e fala com aquele advogado, eu começo a escantear o advogado, e eu começo a me sobrecarregar, porque eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ficar atenta aos prazos da pessoa que está embaixo, e vou ficando com raiva, vou ficando ressentido, o outro também vai se sentindo, nossa, será que ele não gosta de mim? Porque olha como ele está me tratando. E não é gostar ou não gostar, é um problema de entrega. Ele não consegue entregar. Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar me ressentindo, eu vou ficar empurrando para debaixo do tapete, vou colocar reminders para mim, para eu lembrar o que ele precisa se lembrar, que tem prazo. O que é que isso gera? Olha o desperdício de energia. Sem contar que eu estou desenvolvendo essa pessoa, eu estou ajudando essa pessoa a ser um advogado melhor para mim, a organização. Esse cara vai ficar ressentido, esse cara vai achar que não está se desenvolvendo, porque ele vai começar a ser escanteado. E o que vai acontecer? Ele vai pedir demissão, só que vai entrar o próximo e vai ter o mesmo problema, porque esse líder não tem as habilidades que ele precisa ter. Sim. E esse também é um sintoma, também é um sinal, sabe? Que a gente pode observar dentro dos escritórios. Rotatividade. Áreas onde há um grande número de rotatividade de pessoas, pode ter certeza que tem a ver com dificuldade de comunicação, falha de comunicação. As fraquezas das pessoas que lideram impedem a área de prosperar e de se desenvolver. E hoje em dia, eu costumo dizer que assim, as novas gerações, quando elas vêm para uma entrevista de trabalho, eles têm menos medo das conversas difíceis do que os mais velhos. Eles já vêm e falam, tá, mas o que eu vou ganhar se eu trabalhar com você? Por que eu deveria? Eu tenho um paciente advogado, um sócio de um desses escritórios aí,
e ele fala que uma vez veio uma estagiária para uma entrevista de emprego, e ele foi falando, né, falou das características, do que ele esperava dela, e chegou no momento da entrevista que ela virou para ele e falou assim, tá, e por que eu deveria trabalhar com você? Ele não está preparado para as conversas difíceis, porque ele se esconde atrás da cadeira de sócio, do título de sócio. Como que essa menina veio para a entrevista comigo e me pergunta o que ela vai ganhar se ela vier trabalhar comigo? Então, assim, as pessoas, elas querem sentir que elas estão sendo desenvolvidas. As pessoas que são subaproveitadas, elas não ficam. E lideranças que não têm habilidade de mostrar com clareza o que elas esperam e onde os liderados estão errando e podem melhorar, gera rotatividade, não gera crescimento, não gera desenvolvimento, não gera confiança. E se a gente não tem conversa, né, conversa clara, se eu não sei com quem eu estou lidando, se eu não me sinto seguro para falar sobre os meus pontos, sobre as minhas dificuldades, para perguntar. As pessoas, elas têm medo de perguntar, esclarecer dúvidas. Sensacional. E as pessoas, elas têm medo de serem perguntadas, de serem questionadas, porque vai que eu não tenho uma resposta inteligente para dar, o que ela vai pensar sobre mim? Esses dias, uma advogada que tem um nível hierárquico alto já, o próximo step dela, com certeza, é a sociedade. A gente estava trabalhando as dificuldades dela no setting terapêutico, e ela falou, tá, mas se eu falar sobre promoção, sobre as minhas intenções de me associar no futuro, o que vão pensar de mim? Né? Eles vão olhar para mim e vão me perguntar quem você pensa que você é para achar que você pode se associar aqui. É uma conversa difícil, que precisa acontecer e que é merecedora. É uma mega profissional. Conheço poucas pessoas tão brilhantes quanto ela, comprometidas, sabe? Comprometidas com o desenvolvimento pessoal, mas também do escritório. Então, as próprias fraquezas, vulnerabilidades, né, a conversa interna, o que ela mesma pensa sobre ela, é o que atrapalha a conversa que precisa acontecer. É isso aí, Dani. Queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu quero saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, conversar com você sobre as conversas difíceis. O espaço é seu. Tem o meu Instagram, né, que é Dani Senani. As pessoas podem me encontrar lá, me contatar lá, esclarecer dúvidas comigo lá, e quem sabe, através de lá, a gente possa estabelecer uma relação mais próxima, e quem tiver curiosidade, quem tiver o desejo de desenvolver soft skills, desenvolver habilidades de conversas difíceis, das conversas difíceis, pode me contactar por lá. Valeu, Dani. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.